Hoje vou falar de Ti, meu Senhor. Chegaste tão docemente em minha vida e me retiraste da clausura da solidão. Mas não consigo me lembrar do nosso primeiro encontro. Na verdade, agora sei, não foi propriamente um encontro, pois sinto que sempre estivesse presente, aguardando o meu despertar. No princípio, eu não sabia que Tu podias curar as feridas do meu coração. E apesar da grande alegria que experimentava com a Tua chegada, entristecia-me saber que não poderias ficar comigo. Mas Tu sempre voltavas, fazendo-me compreender que estavas me preparando para uma união eterna. Como exulto, Senhor, na espera da chegada da aventura desse dia. Agora, quando Te vais, já não me aflijo tanto, porque o perfume da Tua presença se demora comigo. Outra coisa que me ensinaste, Senhor, ir ao Teu encontro e não apenas Te esperar no conforto do meu egoísmo. Comecei a Te buscar no sorriso dos despreocupados, na voz dos que apenas Te anunciavam. Mas só pude Te encontrar, Senhor, nos olhos dos aflitos, no descontrole dos amedrontados, na impotência dos desvalidos, na frustração dos arrependidos, na minha própria dor, que misturei a dor dos meus irmãos. Meu Senhor, hoje sinto necessidade de clamar que Te amo, mesmo reconhecendo que o amor que existe em mim é a expansão do Teu amor, fecundando toda a terra. Tu hás de santificar este meu afeto, para que eu possa doar-me sem exigências. Tu porás beleza em meus olhos, a fim de que eu possa ver em toda parte os reflexos da Tua grandeza. Amém, Jesus. Olá, meu amado, olá, minha amada. Muito obrigado por mais uma vez me honrar com a sua presença nesse nosso Café com Bíblia, que nos remete também a um café com Deus. Que jamais a gente possa dizer assim: eu não tenho tempo para refletir, eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para orar. Como que não tem? Você não toma o seu café diário, ou o seu chá, ou o seu leite? Então, reserve esse momento para você sempre se lembrar que há um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus generoso, que está sempre à nossa espera para que possamos falar com Ele. A proposta deste nosso Café com Bíblia é este: a gente sentir a presença de Deus, sentir que Ele está sempre conosco e que a gente está aí interligado com Ele. Eu gostaria muito hoje de poder refletir com você, meu amado e minha amada, uma situação que aconteceu comigo aqui na Catedral Anglicana de São Paulo e que me fez refletir muito sobre a força de Deus e a força da família. Uma criança aqui na igreja, dos seus 8, 9 anos, ela sempre costumava me trazer um pedaço de bolo, uma fatia de bolo. Ela vinha sempre toda alegre, toda feliz, saltitante. Oi, Heavy! E me trazia ali o pedacinho de bolo, que eu recebia com muito amor, com muito carinho. Aliás, até relembrando sempre aquilo que Jesus falou, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, mesmo que se por acaso fosse até um sabor de bolo que não fosse o meu preferido, eu fazia questão de receber com amor, com carinho e com fé. Amados e amadas, passados alguns domingos, sem a presença dela e da mãe aqui na igreja, ela me aparece. E dessa vez, ela me aparece sem o pedaço de bolo. Ela veio conversar comigo e eu brinquei com ela. Cadê meu bolo? Se juntarmos todas as fatias dos domingos que você não veio, vai dar um bolo inteiro. Ela falou assim: Heavy, você sabe que minha mãe, ela faz bolo para vender.
E toda vez que minha mãe fazia um bolo para vender, aí eu pedia para ela a fatia para trazer para você. Eu falei, sei, meu amor, claro que eu sei. Ela falou, esses domingos a gente não veio por causa de um acidente que minha mãe sofreu. Minha mãe estava em casa, fazendo bolo, aí ela, andando pela casa, ela escorregou, caiu em cima da mesinha de centro, toda de vidro. Minha mãe cortou todo o braço. Mamãe está ali, ó. Ela está com o braço duro e o médico falou que provavelmente nunca mais minha mãe vai fazer bolo. Aí ela pediu, Rev, vamos rezar, vamos falar com Deus. Eu queria muito que minha mãe curasse, eu queria muito que minha mãe ficasse boa de novo para voltar a fazer bolo. Não tanto porque a gente precisa de vender o bolo, mas para minha mãe voltar a sorrir e minha mãe voltar a ser feliz. Meu amado e minha amada, eu me lembro perfeitamente das palavras que eu falei para a mãe dessa menina. Aliás, é uma coisa que eu gostaria de dizer para cada um de vocês neste nosso Café com Bíblia. É importante a gente seguir os ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos que eu mais gosto de seguir foi quando ele disse assim, quando você estiver numa situação muito difícil, quando você não souber o que você vai falar, o que você vai responder, qual atitude tomar, qual caminho seguir, disse Jesus. Reflita, ore e peça a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos na Sagrada Escritura que o Espírito Santo ele sopra quando, como e onde ele quer. E isso independe do meu credo, da minha raça, da minha cor, do meu gênero. Isso independe de qual igreja eu frequente ou não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele não tem dono. Quem é dono de Deus? Quem é conselheiro de Deus, como nos ensina a Sagrada Escritura? Então, sempre numa situação como essa, eu paro, medito e falo, meu Senhor, o que eu devo dizer? O que eu posso falar para essa pessoa? Eu não quero iludir uma criança, eu não quero iludir a mãe de uma criança. Aliás, eu não devo iludir ninguém. Mas como é que você traz esperança para uma pessoa numa situação tão difícil? O que você faz? Porque nós sabemos que a nossa vaidade nos faz bem em algumas situações. Quem é que quer ter um braço travado? Não é? Até para o nosso bem, para a nossa autoestima, ninguém quer. E também para a vida, para o dia a dia, para o trabalho, para a luta. O que você diz para uma pessoa dessa? O que você diz para uma mulher jovem, bonita, sofrendo com uma possibilidade de ficar com o braço travado, não poder trabalhar, não poder buscar a ajuda para o sustento da família? Então, eu me lembro perfeitamente que eu disse as minhas frases prediletas. Creia em Deus. Acredite em Deus. Porque com Deus a gente tem problemas. E sem Deus também. Se você for frequentar uma comunidade religiosa, você vai ter problemas. Se você não frequentar uma comunidade religiosa, você vai ter problemas também. Se você orar todo dia, você vai ter problemas. Se você não orar, você também vai ter problemas. A conclusão qual é? Com Deus ou sem Deus, todos temos problemas. O diferencial está que com Deus eu envergo, mas eu não quebro. Eu balanço, mas eu não caio. Eu perco a batalha, mas eu não perco a guerra. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei em que acreditei. No Senhor eu sou mais que vencedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então foi isso que eu disse para ela. Acredite, não duvide do poder
de Deus na sua vida. E aí fiz até um desafio. E falei, olha, anota o que eu estou te dizendo. Muito em breve, a sua filhinha vai sair aí do banco da catedral, vai vir aqui na frente e vai me trazer um pedaço desse bolo. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, meu amado e minha amada, eu não sou fisioterapeuta. Eu não sou médico especialista em fraturas. Por que eu disse isso? Porque eu creio no médico dos médicos. Porque eu creio no mestre dos mestres. Então, se porventura você passa por alguma dificuldade, não desista, porque todos passamos. Lembre-se disso. Deus não tira montanhas da nossa frente. Não se iluda. Mas, se você quiser, se você desejar, se você acreditar, Ele vai dar forças para você, para que você possa suplantar e ultrapassar as montanhas. E aí eu quero dizer para você que aí é que está centrado o tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que fazer minha parte. Você não pode chegar para uma pessoa dessa e dizer para ela, olha, pode tirar a tipoia, acredite em Deus, não use mais a tipoia, não precisa fazer fisioterapia, não precisa ir no médico, que Deus vai curar você. Eu não creio nisso e nem acredito nisso. Eu acredito naquele Deus que já fez a parte dele. Nós é que temos que fazer a nossa. Porque se eu ficar somente sentado, não vou vencer, não. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí eu digo para você que quando Jesus estava cansado, olha que interessante, hein? É assim que fala a Sagrada Escritura. Jesus estava cansado, aí ele deixou os discípulos, os apóstolos no barco e ele foi para o outro lado do lago. Foi orar, meditar e descansar. Diz a Sagrada Escritura que estava chovendo, veio uma tempestade, açoitando o barco, e Jesus resolve caminhar e ir até o barco, só que caminhando sobre as águas. Espera aí que eu vou falar da mulher do bolo para você, porque eu quero que você sinta o poder desse café com Bíblia. Aí Jesus vem andando sobre as águas, os apóstolos olham, gritam assustados, um fantasma, porque os pescadores gostam de contar história, né? Amam contar história de fantasmas, de serpentes marinhas e coisas mais. E aí, de repente, naquela chuva, naquela tempestade, naquele temporal, uma pessoa andando sobre as águas, eles se assustaram. Jesus falou, não tenha medo, sou eu. Então não tenha medo, sou eu. É isso que eu disse para essa senhora, é isso que eu digo para você. Aí Pedro falou, se é o Senhor, deixa eu ir até aí. Aí Jesus falou, então venha. Aí Pedro saiu do barco e foi andando, foi caminhando ao encontro do Senhor. Só que quando o vento começou a bater, a água começou a aumentar as ondas, ele teve medo e afundou. E gritou por socorro. Quando ele gritou por socorro, o Senhor estendeu a mão. E o Pedro também. Aí eles seguraram. Como é bom a gente segurar na mão de Deus, não é? Como é bom a gente segurar na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Ela te sustentará. Não é isso, Lucas? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar,
Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te assistirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Como é bom a gente poder segurar na mão de Deus, como é bom a gente poder acreditar em Deus e jamais duvidar do que Ele pode fazer em nossas vidas. Eu quero dizer para você, meu amado, eu quero dizer para você, minha amada, que eu tomei muito café com Bíblia, eu tomei muito café com Deus, com muitos pedaços de bolo que essa senhora voltou a fazer, porque ela não duvidou do que Deus poderia fazer na vida dela. Então, lembre-se sempre disso. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai, porque ela te sustentará. Que o Espírito Santo nos ilumine sempre, que a gente não tenha medo, que a gente não tenha medo. Porque quando eu tenho esse Deus na minha vida, eu sou muito mais do que vencedor. Eu me lembro perfeitamente, né? Está guardado aqui, ó, na minha mente, da criança vindo e preocupada com a mãe, preocupada com a família. A mãe também preocupada com a filha, com a família, porque ela precisava da saúde restabelecida para cuidar da família. Então, o primeiro pedaço de bolo que eu comi após a recuperação dessa senhora foi o melhor de todos. Como é bom acreditar em Deus
e permitir que Ele faça parte da nossa vida e da nossa família. Então eu quero dizer para você, ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas se viver, que eu só faça para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Aí eu quero dizer, nesse café com Bíblia, agora nesse momento, Senhor, traga paz, saúde e bênção para minha família. Abençoa, Senhor, a minha família e abençoa a sua família também. Oremos, Lucas. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Meu amado, minha amada, eu gostaria de dizer a você que todas as minhas histórias estão aqui nesse livro, Histórias para Alimentar a Alma. Todas acontecidas aqui dentro da Catedral Anglicana de São Paulo, onde eu senti verdadeiramente que em cada uma dessas histórias, Deus estava falando comigo, me dando forças, para eu não desistir dos meus sonhos, para eu não desistir do meu trabalho, porque não é fácil não, gente. Não nos iludamos. Às vezes eu brinco com os amigos, às vezes eu falo com meus irmãos. Eu tinha 15 para 16 anos quando eu decidi ir para o seminário. Isso há 43 anos atrás. Hoje, você falar isso, as pessoas pensam, não, mas um jovem de 15, 16 anos já sabe tudo, conhece tudo. Naquela época, não. Naquela época, não. Eu não conhecia nem telefone. Eu nunca havia atendido um telefone na minha vida. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, todo domingo, todo feriado, todo dia aqui na igreja, tantos anos sem tirar férias, trabalhando todos os dias, ouvindo histórias, ouvindo dores das pessoas, será que vale a pena? Então eu também preciso de forças, e eu também preciso dessas histórias. Como também eu preciso de bom humor, razão pela qual este livro eu lancei no programa do Silvio Santos, e esse aqui eu lancei no programa do Jô Soares. Histórias, né, que eu também conto com bom humor, a graça de Deus, para sentirmos verdadeiramente que Deus quer, deseja o nosso bem e o que Ele nos dá é de graça. É de graça, você não paga nada pela graça de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, muito obrigado mais uma vez por sentirmos a presença de Deus em nossas vidas
e convido você a estarmos juntos no nosso próximo Café com Bíblia, Café com Deus. Deus te abençoe, a você e a sua família. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olá, meu amado, olá, minha amada. Uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, que eu não cause terror para as pessoas, que eu não traga aquele Deus terrível. Não. Mas eu tenho 42 anos de ministério, também não vou mentir para as pessoas. Nunca fiz tanto funeral, tanto enterro, de crianças que tiraram a vida. Nunca vi tanta criança, tanto jovem, tanto adolescente, com ansiedade, com angústia, com tristeza, com depressão. Os grandes estudos norte-americanos da psique da criança, da psicologia infantil, da pedagogia infantil, está pedindo, pai, mãe, desliga um pouquinho o celular, desliga um pouquinho o computador, conta a história para o seu filho, fala de Deus para o seu filho. Mas não é para botar o livro na mão da criança e ficar com o WhatsApp, não. Você vai desligar para o seu filho sentir a sua pele, sentir o seu cheiro, sentir que você verdadeiramente está fazendo as coisas com amor, com carinho. Olha que linda essa Bíblia do bebê. Conta as histórias para sua criança. Falando em contar história, tem aqui, ó, conta para mim, tem o livrinho azul, o livrinho rosa. Conta a historinha para sua criança, fala de Deus, traga Deus para os dias de hoje. Aí aqui vai dizer, Jesus falando, eu sou o bom pastor quer que você tenha uma vida boa, proteger você do lobo. Mas tem lobo onde? Na minha escola, na minha casa? Claro que tem. Tem predadores, tem pedófilos, tem quem quer levar seu filho para o mundo das drogas. Nós temos aqui a Biblinha, os primeiros passos com Jesus, também em azulzinho, em rosa. A criancinha pega a Biblinha e fala, vovó, conta uma historinha para mim. Dinda, conta uma historinha. Dindo, meu tio, meu irmãozinho, minha mãe, meu pai, fala das coisas de Deus, traga Deus para a sua família. E esse aqui é uma coleçãozinha, são 4 livrinhos maravilhosos que a criança vai colorir e vai descobrir e vai trazer a presença de Deus. Por exemplo, ela vai com calma, sem pressa, mamãe, deixa eu encontrar Jesus. Olha Jesus aí, minha filha. Olha Jesus, meu filho. Olha o milagre que ele está fazendo quando ele se encontra, né, com Pedro e faz o milagre da grande festa. Olha o Pedro aparecendo, olha o outro apóstolo aparecendo. Então, tenha paciência, tenha tranquilidade, fale de Deus para o seu filho, traga Deus para o seu filho. É só ir aí no site da Sociedade Bíblica do Brasil, ver como você pode adquirir esse material e trazer didática, pedagógica e psicologicamente, de uma forma tranquila, amorosa e carinhosa, a presença de Deus para seus filhos, para a sua família. Amém.